Agora a gente conversa com o ex-embaixador do Brasil em Washington, em Londres, Rubens Barbosa, que vai ajudar a gente a entender um pouco mais desse momento, do estágio em que está agora essa guerra comercial no mundo. O ex-embaixador acho que já está com a gente, Rubens Barbosa. Vamos colocar ele na conversa, então, aqui, Léo. Obrigada por conversar com a gente. Boa tarde para você. Eu vou começar. O Léo está falando, né, que existe uma comoção aí mundial com essa questão das tarifas, mas principalmente da China, chamando essas tarifas de bullying. Mas quando eu vejo essas cenas, Rubens, o que eu vejo é o seguinte: é que é justamente o que o Trump falou. Parece que o que ele quer é que os chefes de Estado vão até ele para que as negociações sejam realizadas. Como tem agora a primeira-ministra da Itália, como ele disse que tem vários ligando para ele, em algum momento chegou até a falar que são uns puxa-saco, mas é isso que ele quer, negociar, mas com a China não está dando certo. Até que ponto essa guerra entre Estados Unidos e China pode realmente ir sem um não procurar o outro para negociar? Alguém vai ter que ceder ou os países conseguem ser independentes comercialmente um do outro? Olha, já começou o processo de separação das economias americanas e chinesas. Os chineses já estão sabendo da dificuldade de negociar com os Estados Unidos. Os Estados Unidos consideram a China o seu maior inimigo hoje, né? A disputa pela hegemonia econômica, comercial no século XXI está dada e a China já está, essa semana mesmo, foram dados novos incentivos internos para o aumento do mercado doméstico. Então, eu acho que a China não vai tomar iniciativa e ceder nesse caso. Ela vai ficar esperando, como ela já está dizendo, que os Estados Unidos parem de fazer ameaças e venha para a mesa de negociação sem nenhuma condição. Então, eu acho que essa guerra entre a China e os Estados Unidos ainda vai ter muitos desdobramentos. E os outros países estão começando a negociar. Já a Inglaterra, a Itália, o Trump outro dia disse que tinha mais de 70 países que tinham procurado o governo americano, o Brasil inclusive. Então, a negociação vai demorar muito tempo. Então, essa tarifa de 10% vai continuar ainda por algum tempo. E no caso do Brasil, nós vamos ver se conseguimos eliminar os 25% para o aço e para o alumínio, colocando cotas, né, como houve no passado. Embaixador, a gente viu hoje Donald Trump colocando mais elementos, né, nessa questão econômica, que tem sido uma das grandes bandeiras dele, né? E hoje ele fez críticas, dizendo que já passou do tempo do presidente do Banco Central dos Estados Unidos sair do cargo dele. O mandato do Jerome Powell vai até maio do ano que vem, de 2026, e ele foi bastante apoiado no discurso que ele fez ontem, falando sobre esse equilíbrio que tem, sobre a independência, né? Disse que o que importa é o apoio que tem do Congresso dos Estados Unidos para manter esse mandato independente lá. O senhor acredita que essa frente interna de batalha pode baixar um pouco esse ímpeto do presidente dos Estados Unidos com relação ao resto do mundo, ou ele vai continuar nessas duas frentes, tanto interna como externa? No que se refere ao Banco Central americano, qualquer semelhança com o que ocorreu no Brasil é mera coincidência, né? É exatamente a mesma situação. Eu acho que vai continuar a pressão interna contra o Banco Central americano, mas o presidente do Banco Central não vai sair, ele tem um mandato e as pesquisas de opinião pública mostram já uma queda da popularidade do Trump. Então, no fronte interno vai continuar essa pressão do Trump e vai continuar a resistência do presidente do Banco Central, que tem um mandato definido, como você mencionou. No fronte externo, eu acho que o Trump está abrindo muitas frentes, né? Ele tem a frente das guerras, que ele não consegue resolver. Ele diz que resolveu o problema da guerra da Ucrânia em 24 horas, já estão aí 3 meses, não está conseguindo. A mesma situação ocorre lá em Gaza, com a ocupação de parte de Gaza por Israel.
Na parte econômica, enquanto não começarem a aparecer consequências muito concretas contra a economia americana, o Trump vai continuar nessa mesma política, pressionando a China, pressionando a Europa e pressionando os outros países a negociar tarifas que se igualem, pelo menos, às tarifas americanas. Eu acho que ele não vai mudar de posição. Agora, o desgaste é grande, a sociedade americana começa a reagir, o judiciário começa a reagir também. Só o legislativo, onde ele tem o controle, e o Partido Democrata está desorganizado e não tem ainda uma visão clara de como reagir ao Trump, é que o legislativo é que está mais atrasado. Mas todos os outros segmentos da sociedade e o judiciário estão reagindo. Embaixador, inclusive o senhor falou de algumas questões as quais o Donald Trump, que acabou a entrevista coletiva agora, foi questionado também, né, Léo, como a questão da guerra na Ucrânia. Ele até se meteu ali na resposta da primeira-dama da Itália, primeira-ministra da Itália, para falar justamente sobre Zelensky. Enfim, a gente sabe que essa relação está meio tumultuada. Agora eu quero trazer um pouquinho aqui para a nossa realidade, porque existe uma pressão. O Brasil está na presidência do BRICS, a gente sabe que é uma presidência rotativa, nesse momento é brasileira, e a China está fazendo uma pressão para se ter uma reunião extraordinária entre os ministros aí do comércio para discutir a questão das tarifas de Donald Trump. O Brasil está meio receoso, porque o Brasil, nesse momento, ele tem uma forte posição e corrente, inclusive comercial, com os dois países, tanto os Estados Unidos como a China. Está tentando ali se manter equilibrado entre os dois países. Mas será que vai ter, na sua opinião, como fugir muito dessa pressão da China ali na presidência do BRICS? O que seria o ideal o Brasil fazer nesse momento, na sua opinião e com a sua experiência? Bom, eu acho que o Brasil tem que atuar com cautela, não ideologicamente, não radicalmente. Eu acho que se houver essa reunião de ministros do comércio, acho que é normal. Os ministros do comércio do Japão, da China e da Coreia se reuniram. Uma alta autoridade do Japão esteve agora com o Trump nos Estados Unidos. A reunião entre os países é normal. Se a China faz pressão para ter uma reunião de ministros do comércio para analisar essa situação, não vejo maior problema, inclusive porque o Brasil, a Europa, a China estão pedindo para a OMC também examinar esse tema. Agora vamos ver como é que o Brasil vai enfrentar a reunião de julho. Aí é diferente, porque entram outros componentes, vamos ver. Mas uma reunião de ministro da Economia, de ministro do Comércio, eu acho que é até normal num momento desse, como está acontecendo com os países da Europa e os países da Ásia. Embaixador, muito obrigado pela sua participação aqui no Tarde Band News. A gente segue em contato porque esse assunto com certeza não vai terminar hoje e nem nos próximos dias. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado pelo interesse de vocês. Boa tarde.